Só me deixa colocar a nossa audiência aqui no posicionamento correto. Nós temos duas questões acontecendo relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. E uma vai, claro, atropelando a outra. Então, a gente tem uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para a retirada do sigilo do inquérito da Polícia Federal sobre a chamada ABIN paralela. E esse inquérito envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e também Alexandre Ramagem. Então, tem essa situação que nós estamos acompanhando. E, logo depois, a decisão do ministro Alexandre de Moraes para a prisão preventiva do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Marcelo Câmara, que foi preso naquela operação Tempus Veritatis, Tempos de Verdade, em fevereiro do ano passado. Depois de alguns meses preso, ele conseguiu a liberdade provisória, digamos assim, com o uso de tornozeleira eletrônica e tinha de cumprir uma série de medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Há agora uma determinação do ministro de prisão preventiva, porque, segundo o que está sendo apurado, o Marcelo Câmara teria descumprido essa medida ao atuar nas redes sociais de maneira não identificada, né? Ou não utilizando de fato um perfil, mas ele não poderia fazer isso, o que o ministro considera como tentativa de obstrução de justiça no processo que envolve a investigação de núcleos no governo Jair Bolsonaro para a tentativa de golpe de Estado e a tentativa de impedir que o presidente Lula assumisse o cargo pela terceira vez. Então, são processos bastante parecidos, que envolvem as mesmas pessoas, mas com investigações e decisões diferentes, tá, pessoal? E nesse momento, o que nós estamos trazendo aqui é a informação do pedido de prisão preventiva de Marcelo Câmara, que cumpria ali algumas regras com o uso de tornozeleira eletrônica. Que foi, Piperno? Não, em relação ao que o Segredo disse e chamou, enfim, me citou sobre a delação do Mauro Cid. Veja, quando, enfim, uma delação são informações prestadas que elas precisam ser confirmadas, elas precisam ser comprovadas para que o acusado tenha os benefícios previstos lá no acordo. Muito bem. Eu posso citar de cabeça uma série de afirmações que o Mauro Cid fez e que foram comprovadas, que foram corroboradas até mesmo por acusados. Exemplo, Jair Messias Bolsonaro. Quando o Mauro Cid fala que ele apresentou aos chefes militares uma minuta prevendo lá, enfim, fazendo a sugestão de decretação de estado de sítio, estado de defesa, o próprio Bolsonaro assume isso, que o próprio Bolsonaro chama de eu propus uma solução dentro das 4 linhas, porque a Constituição prevê estado de sítio e estado de defesa. Bom, a Justiça vai poder alegar para ele, tá bom, isso realmente está na Constituição, mas isso não está previsto para uma situação de reverter uma derrota nas urnas. Mas, independentemente da interpretação que a Justiça possa dar, quando o Mauro Cid fala que ocorreu isso, isso já foi confirmado pelo próprio investigado. Olha, eu quero chamar a Janaína Camelo, que está acompanhando essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora. Muitas decisões, mas, Jana, fala sobre essa prisão preventiva do Marcelo Câmara aqui que está rolando aí. Pois é, né, Evandro? Isso tudo depois ali da reportagem da revista Veja, que trouxe trechos de mensagens do Mauro Cid, que ele teria utilizado ali, mensagens que ele enviou pelo Instagram, por perfis ali que teriam o domínio do nome da esposa dele, Gabriela, no Instagram, e conversas que ele teve ali com o advogado de Marcelo Câmara, né? Então, esses áudios foram inclusive colocados à disposição ali públicos ontem. A gente teve acesso a esses áudios também. Então, por conta disso, o ministro pediu essa prisão preventiva de Marcelo Câmara por conta do advogado dele, dessa conversa que o advogado dele teve com Mauro Cid, porque Mauro Cid, lembrando, entre as medidas impostas a ele como delator ali, não falar nada revelar nada do que ele disse em depoimento de delação premiada, e também não pode usar as redes sociais. Ele foi interrogado, inclusive, no dia do interrogatório dele aqui no STF, ele foi questionado pela defesa de Bolsonaro se ele, em algum momento, utilizou as redes sociais para falar sobre delação premiada. Nisso, a defesa de Bolsonaro já ali
com essas mensagens, né, ali em mãos, e Mauro Cid disse que nunca utilizou. Então a defesa de Bolsonaro disse que ele mentiu ali no interrogatório, e aí o ministro Alexandre de Moraes deu algumas decisões, né, depois disso, pediu, por exemplo, à Meta mais informações sobre esses perfis, quais são essas mensagens, para onde foram enviadas essas mensagens. Todos os dados foram requisitados pelo ministro Moraes à Meta, e agora então vem essa decisão pela prisão preventiva de Marcelo Câmara, que é um dos réus aqui no STF, com relação ali à suposta tentativa de golpe de Estado, e pede também o depoimento, né, dele em 15 dias, que seja feito, que a Polícia Federal colha o depoimento dele, também o depoimento de Mauro Cid com relação a esse assunto. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína. Se você tiver novidade, chame a gente aqui, porque nós vamos nos manter nessa discussão. Henrique Kriegner, você acha que esses novos passos adotados pelo Supremo Tribunal Federal e tudo aquilo que se descobre sobre uma tentativa de obstrução de justiça, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, podem comprometer aquilo que foi dito pelo Mauro Cid até aqui? Porque a delação é, digamos assim, a grande base para todo esse processo que está sendo colocado contra Jair Bolsonaro e vários de seus principais aliados. Exato, Evandro. Eu acho que agora volta para o judiciário a capacidade, na verdade, a necessidade de dizer, olha, esses áudios não são verdadeiros, ou são verdadeiros, porque ali, nesses áudios, existe a acusação de que a delação foi orientada. Olha, isso aqui não pode, ou essa resposta não condiz, isso aqui... E isso não é uma delação premiada, isso aí, na verdade, não é nenhum tipo de... nem depoimento. Depoimento, quem fala é aquele que está ali sendo questionado, inquirido, né? Então, ter um tipo de orientação, interferência no conteúdo da delação, isso é gravíssimo. Agora, o ponto de que algumas dos fatos delatados forem depois confirmados por parte dos que estão sendo ouvidos também, não dá uma carta branca para dizer que a delação é 100% verdadeira e livre de interferência. Acho que isso que a gente precisa considerar aqui. Ninguém está dizendo que os áudios têm que ser para defender ou para derrubar, ou que agora não é A nem B. Isso aqui é a lisura do processo. É um processo que dá para crer. Essa delação foi orientada ou teve sugestões, como diz nos áudios que são atribuídos ao Mauro Cid, sugestões do que melhor falar para caber dentro da narrativa do que era esperado pela corte? Essa é a grande pergunta.